Fala, meus queridos livres e libertas, eu sou João Manuel, este é o canal do Livre é Livre. E pessoal, o que vocês fariam se uma pessoa olhasse nos seus olhos de modo intimidador e dissesse: a bondade me dá ânsia de vomitar? Logo depois da vinheta comentaremos sobre isso. Então, pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês estejam lendo muito, estejam lendo inclusive o Vidas Secas de Graciliano Ramos, que foi a nossa discussão da semana passada. Que inclusive, falando de semana passada, era para ser daqui a 7 dias, né? Sair um vídeo novo. Mas depois de tantas solicitações, nós optamos por fazer vídeos semanais. E aí, uma novidade. Como esses vídeos são semanais pelos próximos 9 meses, nós teremos uma análise da obra da Clarice Lispector, que é justamente a autora que nós iremos conversar hoje. A Clarice Lispector, ela é uma mulher, né, uma escritora da geração de 45, onde se dá muita evidência à narrativa psicológica. Então, o que importa nesse livro não é informações de enredo, não é o que acontece. É por isso que o que eu disser aqui não considerem como spoiler, porque spoilers não valem na literatura de Clarice Lispector. Justamente por causa disso, porque o que vale é o jogo poético, é o jogo narrativo, psicológico e as entrelinhas da obra da Clarice Lispector, as coisas que estão por trás dessas palavras. E, para começar, né, esse nosso diálogo, nós temos nada mais nada menos que o primeiro romance da Clarice Lispector, publicado ali pelos 23, 24 anos, lá por volta de 1944, que é o Perto do Coração Selvagem. E é um romance de estreia que já começou ganhando o prêmio Graça Aranha, né? Que é um prêmio para estreantes, no ano em que foi lançado, mas que a Clarice teve que se ausentar dessa premiação porque partiu rumo ao mundo com seu marido diplomata. E pessoal, convenhamos, né? Quando se fala de Clarice, a gente sua frio e dá arrepio e dá um calafrio, justamente por quê? Porque é Clarice. A obra de Clarice não é qualquer obra. É uma obra que ela te provoca mudanças. Você vai mudar após essa leitura e é por isso que você deve ler. Mas logo te aviso que não é um livro de autoajuda. É um livro que, como a Maria Homem diz, a filósofa Maria Homem, eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo na descrição, é uma anti-autoajuda que ajuda. Porque esses livros de autoajuda comum, eles buscam a mudança por meio de um massageamento egóico. Aqui a Clarice não. Aqui a Clarice é o soco no estômago. A Clarice, ela vai esmurrar essas suas feridas. Justamente porque é o que eu uso como analogia, né? Que nossas feridas a serem tratadas não são, na verdade, cortes. São furúnculos. E esses furúnculos precisam ser drenados. A gente precisa apertar para sair o pus. E a gente precisa passar por essa dor para que nosso processo de cura seja mais rápido, mais efetivo. E a Clarice vem com suas mãos, né, de deusa, vem com suas mãos literárias, vem com suas mãos de médica para fazer esse aperto, por meio justamente dessas palavras. Nesta obra, nós temos a história da vida de Joana. Joana é uma mulher dita estranha. Sim, mulher. Gravem essa palavra, porque Clarice é uma escritora feminista. Então a gente vai jogar muito com a mulher aqui. Ela é uma mulher dita estranha. E isso não é da narrativa presente. É desde os flashbacks que a gente tem. É desde muito nova, né? Ela perde sua mãe, depois perde seu pai, a quem tinha tanta admiração. E vai morar com a tia, que chama ela de nada menos, nada mais que víbora. E aí você imagina uma criança crescendo sendo chamada de víbora. É muito pesado, muito traumático, mas Joana, ela não se coloca no papel de vitimazinha, não. Ela realmente, a história se passa na cabeça dela, e a gente sabe que ela é aquela pessoa provocativa. Ela é aquela pessoa que não vai se importar com isso. E por mais que isso afete ela de uma forma assim, de orgulho, isso vai mexer um pouquinho com as emoções, mas não tanto como seria com uma pessoa comum, ordinária, né? E aí, pessoal, ela comete um crime, isso não é spoiler, tá no início do livro. Vai para o internato, tem um romance com um professor,
E esse professor é justamente o caminho dela, né, as portas de caminho dela para o pensamento, para a filosofia. Depois ela vai se casar, né, vai roubar o noivo de uma mulher, na verdade, e vai se casar. E aí a gente vai ter toda a nossa narrativa presente. Isso é o que acontece até o momento do livro começar. O livro começa justamente falando do relacionamento cheio de conturbações da Joana. E aí, pessoal, é muito complicado falar sobre relacionamentos das obras de Clarice, porque essa não é a primeira vez que eu leio, né? E a gente sempre tem algum contato com um relacionamento, muitas vezes por abusivo. E esse relacionamento, ele tá ali no limiar. Nós temos Otávio, né, o esposo dela, que justamente não quer mais ela. Ele atrai com outra mulher, porque Joana, no início, ela é uma pessoa provocativa e isso atrai, de modo que ele deixa a própria noiva, né? Mas quando ele vê que é aquela mulher fechada, aquela mulher fria, aquela víbora como ela se põe, né? Justamente, sim, falando de víbora, é Perto do Coração Selvagem. Uma obra que influencia muito a Clarice Lispector é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que a gente tem um jogo entre o homem e o lobo no interior. E aí nessa obra a gente vai ver a Clarice jogando com animais também. Então, né, ela se joga primeiro como essa víbora. Na verdade é Joana, né, não é exatamente a Clarice, mas sim essa personificação da Clarice Lispector. E voltando ao Otávio, né, o que é que acontece? Depois que Otávio sente com intensidade o que é a convivência com Joana, ele atrai e quer se separar dela. Só que quando ele atrai, é tudo escondido. Só que a mulher que é a amante engravida dele. E o que é que acontece? Essa mulher é nada menos que a noiva dele. E essa mulher, para esfregar na cara da Joana que ela engravidou, né? Ela vai e chama a Joana. E aí diz que tá grávida. E Joana olha para a cara de Lídia, que é o nome da mulher, e diz que só vai liberar Otávio na hora que ela engravidar também. No dia que ela tiver uma criança também em seu ventre. E aí, pessoal, começa todo nosso jogo de mistérios da Clarice. Por quê? Porque a Lídia, ela questiona a bondade de Joana. E Joana diz justamente a frase que eu iniciei o vídeo, né? Na verdade eu acho que iniciei, que agora eu já não me lembro mais. Enfim, justamente que a bondade me dá ânsia de vomitar. Então, pessoal, imagine aí a bondade dando ânsia de vomitar. Primeiro, a gente precisa ver um aspecto da língua. As palavras, elas têm significados e significações. Não me perguntem de onde eu tirei a palavra significação. Eu acho que eu inventei. Se eu não inventei, eu vim em algum lugar. Enfim, não importa. O significado é o que elas significam diretamente. João é um humano. Bondade é aquela qualidade da pessoa de ser bondoso, de ser caridoso, de ser amável. Justamente, nós temos as significações dessas palavras. As significações somos nós que damos. Pode ser tanto individual como uma construção coletiva ou ainda como uma construção de uma estrutura social. Então, Joana, ela sabe que ela não é uma pessoa boa. Ela sabe que ela não é uma mulher boa. Por quê? Porque a gente está em 1944 e a mulher bondosa desse ano é justamente a mulher que submete ao marido, é uma mulher que tem o dever, que cumpre com os deveres de casa, que tem um compromisso com a sociedade de ser bela, recatada e do lar. E Joana olha para a cara da Lídia e diz que essa bondade dá ânsia de vômito. E aí, gente, a gente fica com questionamento, né? Você é uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa boa? Olha, sinceramente, pra mim, eu sou uma pessoa boa. Mas eu sou homossexual, entende? Uma mulher que não cumpre com os deveres de casa, uma mulher que bate de frente com o marido em 1944 não é uma pessoa boa. Mas um homossexual que quer romper com os padrões de heteronormatividade, eles não são vistos como pessoas boas. Eles são sempre aquelas pessoas estranhas. E é justamente esse estranhamento que nós temos em toda a obra Diante da Joana.
Então, se você é uma pessoa boa, qual é o seu conceito de pessoa boa? E ainda vou além. Quem te ensinou o que é bondade? Você chegou a uma conclusão sozinho? Você discutiu com amigos, discutiu com seu grupinho social? Sua significância é fruto da sua classe social, é fruto do senso comum? E aí me responda, você é uma pessoa boa? Afinal, o que é bondade? Dentro desse jogo de bondade, a gente pergunta, nós somos bons para quem? Eu, como carne, não sou bom para os animais que morrem para me alimentar. Isso, claro, envolve toda uma questão econômica, mas dentro de um campo de visão de bondade, nós temos, pode ser bons sim ou bons não. E para terminar essa discussão, pessoal, nós temos a grande jogada da Clarice na obra, né? Você prefere ser livre ou você prefere ser uma pessoa boa? Porque Joana, ela é posta como uma mulher livre. O homossexual que rompe com os padrões de masculinidade e de heteronormatividade, ele é livre para ser quem ele quer. Mas eles não são vistos como pessoas boas. Então, gente, vocês querem ser livres ou vocês querem ser pessoas boas? Porque, terminando esta análise com mais um trecho, né, da obra, Joana é uma égua indomável. E o que provoca a atração em Otávio é justamente a vontade de querer domá-la. Só que ela não baixa a cabeça em nenhum momento. E continua sendo uma égua selvagem. Dita selvagem. Então, pessoal, muito obrigado. Eu sou o João Manuel, esse é o canal do Livre a Livre. Curte, dá joinha, deixa o like. Todo esse protocolo, compartilha com os amigos. Pergunta se eles são uma pessoa boa. E leiam Clarice Lispector, que é uma mulher que vai revolucionar a sua vida, e eu tenho certeza. E se você não conseguir de primeira, não tem problema, tudo no seu tempo. E próxima semana, como combinamos, né, que seria na quinzena, nós teremos a análise do Mundo de Sofia. E qual a importância da filosofia na sua vida? Te vejo quarta-feira, dia 11, para discutirmos filosofia. Quem é você, de onde veio, o que nos torna os filósofos. Até mais, queridos. Beijos e até a próxima.